Dizendo em outras palavras, o pão está sendo partido para a igreja ser unida. Porque às vezes é possível a gente se reunir na igreja, mas está desunido como igreja. Não, vou repetir de novo. É possível a gente estar reunido na igreja, mas estar desunido como igreja. O pão é partido, mas nós somos unidos, porque foi Jesus que morreu para nos unir. Nós estamos aqui nessa noite, porque cada um se predispôs a sair da sua casa, da sua residência, do seu trabalho, de algum local para poder vir aqui com o intuito de prestar culto a Deus, de adorar a Deus. Por quê? Eu acredito que alguns não vieram buscar bênção, porque bênção no hebraico quer dizer aquela que persegue. Crente não precisa estar correndo atrás de bênção, bênção corre atrás do crente. Então ele vem cultuar e exaltar ao nome do Senhor. Ela te persegue. Mas só que lá no jardim era diferente. Você deixou a sua casa lá no jardim, Deus deixava a casa dele para vir até Adão. Não, vou dizer de novo. Você deixa a sua casa para vir adorar a Deus, mas lá no jardim era Deus que deixava os céus dos céus para descer na terra, para se relacionar com o homem. Em outras palavras, ei Adão, tu pecou, eu vou te tirar do jardim. Eu matei um cordeiro, a primeira vítima, mas não te preocupe, eu descerei como cordeiro para te resgatar de volta. Não. Ele está dizendo, Adão, eu te tirarei do jardim, do santuário, da presença. Mas não se preocupa, Adão, porque eu já provi o cordeiro e depois descerei como cordeiro para te resgatar para mim. Novamente, Adão, como homem, ele se fez, o seu corpo se fez para nos resgatar da maldição. Mas o Cristo que estava dentro dele perdoava pecado. Porque existia uma distinção, por exemplo, deixa eu tentar dar alguns exemplos. O Cristo que fala da natureza divina e o Jesus que fala da natureza humana. A natureza humana de Jesus, ela sentiu sede, mas a natureza divina dizia, eu sou a água da vida. A natureza dele sentiu fome, mas a divina dizia, eu sou o pão da vida. A natureza humana dele era conhecida como cordeiro, mas a divina como leão da tribo de Judá. A natureza humana de Jesus foi gerada no seio de Maria, mas a natureza divina foi gerada no seio do Pai. A natureza humana de Cristo caminhava na terra firme, mas a natureza divina dele passeava por cima das águas. A natureza humana dele foi crucificada e foi morta, mas a natureza divina foi lá e disse, me dá o corpo de volta, e ele ressuscitou e está aqui nessa noite. Ele como um rei, ele se despiu da sua glória. Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 e diante vai dizer assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao homem. E achado na forma de homem, foi humilhado até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, aos anjos, aos homens e ao tártaro. Todos têm que glorificar e entender que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os próprios que diziam servi-lo, foram os próprios que disseram crucificam. Ele vai ter que passar pela crucificação, pela humilhação. Eles arrancam a sua barba, batem no seu rosto. Vai passar pelo azorrague, o pior sofrimento daquela época. E o suplício. Então ele vai ter que caminhar com a cruz. As pedras, as pedras pontiagudas, ele descalço para carregar a cruz. Seus pés doíam, mas ele deixou a rua de ouro e cristal para pisar nessas pedras por causa de nós. A coroa de espinho colocaram sobre ele. Ele é rei que tinha coroa de ouro, mas se fez servo por causa de nós. Mateus apresenta ele como rei, Marcos apresenta como servo. E ele vai, depois de passar pelo banco do réu, mesmo tendo um trono de glória que ele deixou por nós, ele passa pela via dolorosa, sangrando, humilhado, rejeitado, abandonado, solitário. Mas como um cordeiro mudo, Paulo vai dizer em Romanos 8, ele não abriu a sua boca. E colocou Jesus lá no madeiro. Não foi a traição de Judas Iscariotes. Não foi porque ele foi vendido.
Não foi porque ele foi negado por Pedro e abandonado pelos 10. Não foi por causa dos 6 julgamentos que ele passou na casa de Anás, Caifás, no Sinédrio, em Pôncio Pilato e em Herodes, não. Não foi porque os maiorais colocaram ele no local. Não, porque Jesus tinha poder. Depois que ele estivesse no alto da cruz, ele podia sair da cruz, sim ou não? Não foi os pregos então que seguraram ele, nem que estavam nos seus pés, nem nas suas mãos. Sabe o que foi que segurava ele? Como foi louvado aqui nessa noite? O seu intenso amor. Eu vou dizer de novo, ele é Deus. Ele pode todas as coisas, mas o seu amor superou o seu sofrimento. Naquela época, se o Marcos contraísse uma dívida, na entrada do mercado estava lá o nome Marcos, SPC e Serasa da época. Na hora que alguém entrasse, estava o nome dele lá, dívida. Se fosse até um credor pedir emprestado, nós chamamos de agiota hoje, e não pudesse pagar, seria escravo. Você vê isso no Antigo Testamento, na época de Eliseu. Seria escravo. Então toda pessoa que contrai uma dívida se torna escravo da... Adão se tornou escravo de uma dívida, mas ele não poderia pagar por ela. E a dívida de Adão caiu sobre nós. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. O diabo estava na frente da cruz com os seus demônios e estava dizendo: Marcos vai ser destruído, Evanilson vai ser destruído, Kelvis vai ser destruído, a igreja não vai existir. Aí Jesus publicamente os humilhou e disse: o preço foi pago, tetelestai, tetelestai. Clésio pecou. Aí o diabo, nosso acusador, todos nós, vai diante de Deus e diz: Clésio pecou. E o salário do pecado é? Então ele vai morrer. Toda alma que pecar essa morrer. Então ele vai morrer, porque está na lei de Deus isso. Aí Deus se levanta como juiz do trono e diz: se está na lei, eu tenho que matá-lo. Só que aí alguém diz: dá a palavra ao advogado. Dá a palavra ao advogado. Aí o advogado se levanta e diz: está na lei. Filhinhos, não pequeis. Eu não aconselho que peque. Mas se caso acontecer, se pecares, eu sou o advogado de vocês. O diabo diz: eu vou matar. Aí Jesus diz: não, eu vou dar vida. O diabo diz: eu vou acabar a história. Jesus diz: estou começando uma história nova. O diabo diz: não tem jeito. Jesus diz: tem jeito, porque eu dou jeito. O diabo diz: vai encerrar, vou destruir. E Jesus diz: não, eu vou reconstruir, eu vou fazer tudo de novo.